Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, situada no norte da Grécia, no ano de 384 a.C. Filho de Nicomaco, médico do rei Amintas III, recebeu sólida formação em ciências naturais. Com 17 anos, Aristóteles partiu para Atenas, foi estudar na Academia de Platão. Com sua prodigiosa inteligência, logo se tornou o discípulo predileto do mestre. Platão dizia: minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Aristóteles foi suficientemente crítico para ir além do mestre. Demonstrou sua grande capacidade de pensador escrevendo uma série de obras nas quais aprofundava, e muitas vezes, modificava as doutrinas de Platão. A teoria de Aristóteles, de forma geral, é uma refutação ao seu mestre. Enquanto Platão era a favor da existência do mundo das ideias e do mundo sensível, Aristóteles defendia que poderíamos captar o conhecimento no próprio mundo que vivemos. Quando Platão morreu, em 347 a.C., Aristóteles fazia 20 anos de academia, inicialmente como discípulo, depois como professor. Aristóteles esperava ser o substituto natural do seu mestre na direção da escola, mas foi rejeitado por ser considerado estrangeiro e foi substituído por um ateniense nato. Decepcionado, Aristóteles deixou Atenas e foi para Tarneus, na Ásia Menor, onde se tornou conselheiro de estado de seu antigo colega, o filósofo político Hermias. Casou-se com Pítia, filha adotiva de Hermias, mas entrou em choque com a sede de riqueza de seu colega, em contraste com seus ideais de justiça. Quando os persas invadiram o país e crucificaram seu governante, mais uma vez Aristóteles ficou sem pátria. De volta à Macedônia, em 343 a.C., Felipe II da Macedônia o chamou para Aristóteles ser o tutor de seu filho Alexandre. O rei queria que seu sucessor fosse um requintado filósofo. Aristóteles permaneceu com Alexandre durante 4 anos. Em seguida, o soldado partiu para conquistar o mundo e o filósofo tornou-se seu amigo e ficou a alimentá-lo de sabedoria. De volta a Atenas, em 335 a.C., Aristóteles decidiu fundar sua própria escola, chamando-a Liceu, instalada no ginásio do templo dedicado ao deus Apolo Lício. Além de cursos técnicos para os discípulos, ministrava aulas públicas para o povo em geral. A sabedoria de Aristóteles chegou até nós através de alguns escritos, mas que representam em si mesmo uma enciclopédia inteira, pois contém praticamente o começo de todas as nossas modernas artes e ciências. Aristóteles foi o pai da lógica, ensinou a todos os que vieram depois dele a pensar com clareza. Foi o fundador da biologia, ensinou ao mundo como observar e classificar corretamente os seres vivos. Foi o organizador da psicologia, mostrou à humanidade como estudar a alma cientificamente. Foi o mestre da moral, demonstrou como é possível amar e odiar racionalmente. Foi o professor de política, ensinou os governantes a governar com justiça. Deu origem à retórica, foi o primeiro a demonstrar a arte de escrever com eficiência. O fim de Aristóteles foi trágico. Quando o rei da Macedônia, Alexandre o Grande morreu, irrompeu em Atenas uma grande explosão de ódio, não somente contra o conquistador, mas contra todos os seus admiradores e amigos. Um dos melhores amigos de Alexandre era Aristóteles. Estava prestes a ser preso, quando conseguiu escapar em tempo. Deixou Atenas dizendo que não daria à cidade oportunidade de cometer um segundo crime contra a filosofia, referindo-se a Sócrates. Pouco tempo depois do exílio que se impusera, adoeceu. Desiludido com a ingratidão dos atenienses, decidiu por fim a vida bebendo, como Sócrates, uma taça de cicuta. Aristóteles morreu em 322 a.C., em Cálcide, na Eubéia. Em seu testamento determinou a libertação de seus escravos. Foi essa talvez, a primeira carta de alforria da história. O pensamento aristotélico, por muito tempo ignorado, foi redescoberto na Idade Média, quando Tomás de Aquino revalorizou a filosofia grega, até então rejeitada pela Igreja como amostra do pensamento pagão. Suas obras podem ser divididas em 4 grupos. Primeiro grupo, lógica. Sobre a interpretação. Categorias. Analíticos. Tópicos. Elencos sofísticos, e os 14 livros da metafísica, que denominou Prima Filosofia. O conjunto dessas obras é conhecido pelo nome de Organon. Segundo grupo, Filosofia da Natureza. Sobre o céu.
Sobre os meteoros. 8 livros de lições de física, e outros tratados de história e vida dos animais. Terceiro grupo, filosofia prática. Ética Nicomaco. Ética Eudemo. Política. Constituição Ateniense, e outras constituições. Quarto grupo, retórica e poética. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.